Nós, cristãos, mesmo os não cristãos, muitas vezes quando olham para a igreja, ouvem pregadores dizendo sobre pecado, contra a idolatria, contra o pecado, falando de Jesus, Salvador do mundo, que passou pela cruz, ressuscitou e nos dignificou, levando-nos à condição de filhos de Deus, ou restaurando essa condição de filhos de Deus que nós temos. E é estranho porque muitos pregadores evitam falar tanto de um tema tão importante quanto este. Este tema é a aliança. A aliança que Deus fez com o seu povo. A aliança que Deus se prontificou a fazer para a salvação e a reconstrução da pessoa humana. Ao tratarmos de aliança, muitas vezes, nós temos a ideia da aliança bélica, quando os exércitos se unem, países se unem para invadir outro país, seja para a pacificação, ou seja até mesmo para a apropriação dos bens que existem naquela terra, muitas vezes também vindo como se fosse uma pacificação. Outra questão é a aliança fraterna, digamos assim, que é quando você tem amigos, conhecidos, familiares que estão passando por dificuldades de convivência e você tenta intermediar aquilo ali a fim de que haja uma unidade maior. Assim, a fim de que se recomponha o elo quebrado. Então, a temática da aliança muitas vezes nos remete a esses pontos, não é? Por exemplo, a aliança matrimonial, onde o homem e a mulher, ao casar-se, também assumem compromissos de fidelidade, de tudo aquilo que está inserido no pacote do matrimônio, do casamento. Mas a aliança com Deus, volto a dizer, não está diretamente relacionada a isso. Embora nós vejamos muitas formas de aliança na Bíblia que compactuam como contrato, como acordos e assim por diante. Deus quis aliançar-se com o ser humano. E Ele desejou fazer isso com um ser humano que muitas vezes o traiu e continuou traindo. E lamento informar que eu e você muitas vezes continuamos a trair Deus. E todos os dias Deus nos quer aliançar, quer refazer o elo, quer refazer um pacto conosco. Hoje nós queremos dar início a um processo de mergulho sobre os aspectos bíblicos da aliança. Penso eu que a aliança é um assunto muito importante para os dias atuais, porque a partir da aliança que Deus faz com os profetas e com o seu povo, continua querendo fazer conosco, nós poderemos então entender com maior profundidade aquilo que o Senhor Jesus fez, encarnando-se, vivendo a sua paixão, a sua morte, e vindo então assim a gloriosa ressurreição. A Bíblia apresenta uma tipologia complexa sobre a aliança. E essa variedade de formas, muitas vezes, trazem diversas definições. Então eu quero aqui iniciar assumindo um conceito heurístico, pelo fato de que a aliança é um estado ou situação de união entre duas partes, sem a necessidade de expressão verbal. É importante entender que a realidade da aliança é operante e é válida mesmo quando os termos hebraico berit ou yafek do grego não são usados, desde que seja indicada uma comunhão ou uma relação unilateral que esteja pedindo uma resposta. Então, até mesmo muitas vezes na Bíblia, a aliança parece haver a necessidade de que ambas as partes concordem em fazer. No Antigo Testamento, por exemplo, nós vemos que o termo de conceito de aliança é usado no escopo das relações interhumanas, que também são definidas como aliança no mesmo Antigo Testamento. Por exemplo, nós temos o pacto de Isaac e Abimeleque, Gênesis 26, 28, entre Josué e os gibeonitas, entre o pacto de amizade entre Jonatas e Davi, entre Salomão e o rei de Irã. E a partir dessas realidades bíblicas, então, daremos início ao nosso estudo. Espero que você acompanhe, espero que seja produtivo. A você, inicialmente, meu sentimento, meus votos e minha prece a Deus de graça e paz. Até a próxima.